Nesse vídeo vamos falar sobre os capítulos 24, 25 e 26 de 1 Crônicas. Também, mais uma vez, é uma leitura um pouco cansativa, porque tem muitos nomes, é a distribuição dos trabalhos na casa de Deus e os turnos dos cantores e as funções dos sacerdotes, dos levitas. Mas tem algumas coisas muito interessantes. Você vai perceber que tem uma ligação muito forte entre os pais e os filhos no ministério de música e profecia. Se o pai tinha um ministério profético ou de músico, seus filhos também tinham e ele administrava eles na casa de Deus. Você vai perceber que as três famílias principais dos levitas, os três filhos de Levi, todos estavam envolvidos com a música. E tinha homens que eram o patriarca e tinham seus filhos. Aqui no capítulo 25 diz, dos filhos de Asaf, Zacur, José, Netanias e Azarela, filhos de Asaf, a cargo de Asaf, que profetizava sob as ordens do rei. E o versículo 3, de Jedutum, os filhos de Jedutum, Gedalias, Zeriz, Jesaías, Azabias e Matitias, 6, a cargo de seu pai Jedutum, que profetizava com a harpa, louvando ao Senhor e dando-lhe graças. Então, você vê assim, esse tema que o dom do pai era formar esse mesmo dom nos seus filhos de música e profecia e administrar eles nessa função. E outra coisa interessante você notar que aqui dá bem para entender que quanto mais filhos a pessoa tinha, mais ele era abençoado por Deus. Capítulo 25, versículo 5 diz, todos estes foram filhos de Emã, o vidente do rei, segundo a promessa de Deus de exaltá-lo. Deus dera a Emã 14 filhos e 3 filhas. Todos estes estavam sob a direção do seu pai para a música na casa do Senhor. E tem vários outros versículos aqui que falam que ter muitos filhos, aqui no capítulo 26, versículo 5, fala Ambiel o sexto, Isacar o sétimo, Peuletai o oitavo, porque Deus o tinha abençoado. Então, ter filhos é ter bênção, segundo a Bíblia. Quanto mais filho, mais bênção. Não é o que as pessoas pensam hoje, mas é verdade. Que quanto mais filhos, mais bênção. Essa é a palavra de Deus para eles e para nós também. Outra coisa interessante, ele continua dizendo aqueles dois temas que nós falamos. No capítulo 26, versículo 32, ele diz, a ele e a seus irmãos 2.700 homens valentes, chefes das casas paternas. Então ele liga exército com família e gosta de falar que eram homens valentes e chefes das suas casas paternas. Mas uma coisa que você pode notar várias vezes aqui nesses 3 capítulos é que quando eles iam determinar quem ia pegar qual turno e quem ia fazer qual função, eles jogavam sortes. E aí diz, tanto o chefe da família quanto o menor da família, eles eram determinados por sorte. Então não era por influência, não era por importância, era por sortes. Então a função, ninguém tinha uma posição privilegiada por causa de sua influência, sua posição. E respondendo à pergunta que nós fizemos no último vídeo, que foi por que muitas vezes a obra principal de alguém pode ser a preparação adequada do seu sucessor, eu queria chamar sua atenção para o seguinte, a sucessão de Davi para Salomão é uma coisa muito bonita, muito maravilhosa, muito preciosa. E é bem parecida com a sucessão que teve entre Moisés e Josué. Por que há uma semelhança nesses dois casos? Nos dois casos é o seguinte, a coisa que Moisés mais queria na vida é entrar na Terra Prometida. Deus falou assim, você não pode entrar, é Josué que vai entrar. O que Moisés fez? Ficar emburrado? Não. Ele preparou Josué e ajudou e ensinou todos os detalhes do que Josué deveria fazer na terra. Ele deu instruções detalhadas. Eu não posso entrar, mas o meu sucessor vai entrar. Então eu vou ajudar ele a fazer tudo possível para que seja feito. E o que aconteceu? Josué fez exatamente igual Moisés instruiu ele. Então é muito bonito essa questão de um mentor e um mentoriado, de um que tem um ministério forte e vai passar isso para o sucessor. Davi queria fazer uma casa para Deus. Deus falou assim, não vai, seu filho que vai fazer. O que ele fez? Ficou emburrado? Não. Ele preparou todos os materiais, ele pegou toda a planta da casa, ele definiu todos os detalhes da casa e ele exortou seu filho Salomão, ensinou ele exatamente o que fazer
Passou todas as instruções, tintim por tintim, para Salomão. E Salomão fez exatamente como Davi tinha falado para fazer. Então, os dois mentores não puderam cumprir, mas eles prepararam tudo para que seu sucessor fosse bem sucedido e ensinaram ele, e ele cumpriu, tanto no caso de Josué como no caso de Salomão. Muito bonito isso. Então, já pensou se Moisés não explica direito para Josué o que fazer? Se Davi não explica para Salomão direito o que é para fazer? Se ele não passar, então grande parte do ministério deles era preparar adequadamente seu sucessor. E quando o sucessor obedece tudo e cumpre tudo, ele acaba tornando aquele que o orientou, seu mentor, bem-sucedido. Então, grande parte do seu ministério pode ser de formar uma pessoa que depois de você vai fazer aquilo que você não consegue fazer. Nós temos um caso um pouquinho menos dramático, mas é verdade do mesmo, que é Elias e Eliseu. Elias não cumpriu aquelas 3 coisas que Deus mandou para ele fazer, ele fez só um, pegou Eliseu, mas Eliseu cumpriu direitinho as outras 2 coisas que Deus tinha mandado ele fazer. A pergunta que nós vamos fazer no próximo vídeo é: o que Davi explicou para Salomão que é a chave para ser abençoado por Deus e ter sucesso permanente? Davi falou com Salomão uma chave que é para você ser abençoado por Deus e ter sucesso permanente.